Olá, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite do Instituto Minere, do Alexandre, da Luísa, para vir aqui falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com mineração e com stakeholders, né? Eu queria cumprimentar também os meus colegas de painel, a Carolina e o Thales. Queria também cumprimentar o Instituto Minere pela iniciativa de, mais uma vez, fornecer esse curso, né? Ministrar esse curso do direito ambiental, minerário e a agenda ESG, que são hoje temas muito importantes para o desenvolvimento econômico do nosso estado e do nosso país. Sobre o tema que nos foi proposto hoje, mineração e stakeholders, o primeiro ponto que nos cabe é definir qual o conceito de stakeholders. Nós, às vezes, temos a tendência de apenas enxergar stakeholders como aqueles que têm relações diretas com a empresa. Porém, o termo stakeholders ele tem uma abrangência muito maior. Nós, então, devemos avaliar os stakeholders como todos aqueles que, de alguma maneira, podem ser influenciados pelo negócio da nossa empresa. Então, é um conceito muito maior e um conceito muito mais ampliado. Às vezes, relações secundárias ou terciárias, que às vezes não são consideradas no primeiro momento, devem ser, sim, avaliadas pela empresa dentro da gestão dos stakeholders. E quem são os stakeholders mais próximos, né, das empresas de mineração? Em primeiro lugar, os nossos stakeholders mais próximos são os nossos colaboradores, né? São as pessoas que têm a relação direta de trabalho com a empresa. E é muito importante que a empresa faça a gestão desse público interno de uma forma adequada, de uma forma correta, né? Nós temos também os fornecedores da empresa, né? Que são aquelas empresas, aquelas instituições para a qual a companhia mantém vínculos contratuais diretos. E nós temos também as comunidades, né, que são o local onde a mineração está instalada. E aí ela tem uma comunidade anfitriã e por isso ela tem ali uma relação muito direta e muito próxima com essas comunidades. Esses são os nossos stakeholders mais próximos. E aí as pessoas, né, muitas vezes o profissional da agenda ESG, o profissional da área de sustentabilidade, ele se pergunta assim, olha, como que eu começo a trabalhar a questão dos stakeholders aqui nesse território? Ora, nós começamos primeiro dentro da nossa casa, com os nossos colaboradores, depois com os nossos fornecedores e com a nossa comunidade. É muito importante porque às vezes as pessoas querem já, às vezes, fazer ações fora da companhia, sendo que, às vezes, a companhia, até dentro de casa, ainda não está com, vamos dizer, com a casa arrumada. E é muito importante, então, nós termos colaboradores que se sintam seguros psicologicamente, que a empresa tenha um ambiente de trabalho com um clima amistoso, com um clima agradável, de forma que os colaboradores se sintam à vontade, e é nesse ambiente que você começa, arrumando a sua casa, começa a ter também melhores relações com os fornecedores e melhores relações com as comunidades. De alguns anos para cá, nós vemos alguns movimentos que estão fazendo o capitalismo migrar de capitalismo de shareholders, né, capitalismo de acionistas, para capitalismo de stakeholders, né? Ou seja, o capitalismo ele deixa de ser voltado apenas para os acionistas daquela companhia, né, e as atividades da empresa passam a ter uma amplitude maior, sendo também voltadas para todos aqueles que são influenciados, para todos aqueles que são impactados por alguma forma pelas atividades da empresa. Gostaria de destacar dois movimentos, né? Nós temos aí o Sistema B, que é um sistema empresas do bem, nós temos empresas de várias indústrias, inclusive empresas da cadeia siderúrgica que participam desse movimento, que são empresas que procuram ter
uma pegada voltada para a sustentabilidade, para a agenda ESG de uma maneira mais evidente. Nós temos também um outro movimento, do qual eu inclusive faço parte, que é o movimento Capitalismo Consciente. No caso, eu faço parte do movimento Capitalismo Consciente, o capítulo de Belo Horizonte. E o movimento Capitalismo Consciente, ele procura fazer com que a gestão da companhia, no seu dia a dia, procure diminuir as desigualdades, tenha uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável. Dessa forma, criando e gerando valor para todas as partes que atuam no negócio e construindo um ciclo positivo, um ciclo virtuoso de prosperidade. É muito importante que as ações, né, da companhia se posicionem dessa forma, né? Nós temos algumas teorias voltadas aí para o desenvolvimento desses movimentos que estão muito ligados a alguns temas curiosos, né? Como a elevação da consciência coletiva da população, né? Nós temos cada vez mais líderes empresariais em idades mais maduras. E os líderes empresariais, quando em idade mais madura, eles procuram um propósito, um senso de propósito para a sua vida, para a sua carreira. E nessa busca, esses líderes impactam também os negócios que eles administram, os negócios que eles estão à frente. Nós temos também um outro ponto muito interessante, que diz respeito ao aumento do número de mulheres em posição de liderança, e as mulheres, com a sua sensibilidade e o seu olhar diferenciado, trazem também uma nova visão, um novo foco para a agenda da empresa. E com isso, também impactando de forma positiva, de forma que o negócio, né, aquela companhia, ela possa gerar valor, né, ela enxergue todos os stakeholders que estão ali ao seu redor. Voltando aqui um pouco ao capitalismo consciente, nós temos os pilares do capitalismo consciente, que são 4. Né? A empresa que se estrutura em torno de um propósito maior, né? Ou seja, qual a dor do mundo que essa empresa veio curar. Hoje a gente fala muito isso, né? Se essa empresa não foi constituída para curar uma dor do mundo, ela certamente está agravando uma outra dor do mundo. E aí as pessoas às vezes também ficam, Cristiano, mas a definição de propósito é um tanto etérea, um tanto abstrata. Mas eu vou contar uma historinha muito curta que resume um pouco o que seria o propósito, né? Num tempo antigo, as pessoas estavam construindo uma catedral, e então o abade lá, passando junto aos pedreiros que estavam erguendo aquela catedral, ele perguntou ao primeiro: olha, o que você está fazendo aqui? Ah, você não está vendo? Eu estou colocando um tijolo em cima do outro. Mais à frente ele perguntou para o segundo pedreiro: olha, o que você está fazendo aqui? Olha, você não está vendo? Estou colocando um tijolo em cima do outro, mas é para eu receber um dinheiro para eu poder pagar as contas, né? Para eu poder sobreviver. E ele perguntou ao terceiro, então, que estava um pouco mais à frente, falou: olha, o que você está fazendo aqui? E aí ele pergunta ao abade: olha, você não está vendo? Eu estou construindo uma catedral. Essa catedral vai ser a catedral mais linda e a maior da região. Vão vir pessoas de todos os cantos para virem nos visitar aqui. Ou seja, aquele empregado que tem um senso de propósito, né, que ele entende a sua função dentro da cadeia produtiva, ele trabalha de uma forma muito mais motivada, muito mais engajada e, com toda certeza, também muito mais produtiva, né? Então, é importante que os empregados tenham uma noção muito clara, né? Os colaboradores tenham uma noção muito clara de qual o propósito daquela companhia, qual o propósito daquela atividade que ele está entregando, que ele está desenvolvendo ali no dia a dia. Um outro pilar do capitalismo consciente é a liderança consciente, né? Uma liderança mais humana, uma liderança mais sensível às questões ligadas aí à gestão das pessoas da companhia. E um outro pilar do capitalismo consciente é a orientação para stakeholders. A orientação para stakeholders tem tudo a ver com isso que nós estamos discutindo aqui hoje,
que quando nós enxergamos a mineração num contexto dos stakeholders, hoje nós vemos todas as empresas de mineração, de uma forma geral, claro, tendo um olhar muito ampliado para os seus stakeholders, né, para aqueles que são influenciados pelo seu negócio, sejam eles os funcionários, sejam eles os fornecedores, sejam eles as comunidades que estão em seu entorno, sejam eles as autoridades públicas, enfim, e todos aqueles que podem ser impactados pelo negócio da companhia, né, de alguma forma. E com a união desses pilares todos, a empresa, então, ela constitui e ela trabalha em um negócio consciente, ou seja, aquele negócio que tem consciência, que ele tem a dimensão não só da sua atuação, mas de como a sua atuação pode e impacta o seu redor, né, o seu conjunto de stakeholders, e com isso gerando prosperidade e criando valor para todos aqueles que estão dentro da cadeia, né, da empresa. E, Cristiano, como vocês fazem isso na mineração Morro do IP? Olha, na mineração Morro do IP nós começamos com os nossos valores, que são os 5Hs. E quais são eles? Harmonia, humanidade, humildade, honestidade, humor, e o S, 5Hs, é de saúde física e mental, né? O que significa harmonia? Que o que importa é o resultado do time, né? Todo o time, todos os nossos colaboradores sempre voltados a trabalhar, focados a trabalhar para a resolução dos problemas. A humanidade é uma gestão mais humana, mais próxima, né? Que nós saibamos respeitar e entender que do outro lado da mesa, em qualquer tipo de relação, existe um ser humano. Humildade. A humildade está muito ligada a entendermos que nem sempre a melhor ideia é a nossa ideia, né? Nós temos que entrar numa sala, olhar, enxergar o problema e aí, a partir da humildade, entendermos que não temos todas as respostas, para a partir daí conseguimos, então, focar na solução dos problemas. Honestidade, atuar sempre de forma ética e transparente, o que é inegociável, né? E também com humor, porque nós enfrentamos muitos desafios, nós temos muitas questões complexas, mas nós devemos também procurar um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas tenham saúde física e, acima de tudo, saúde mental, que é um valor hoje tão caro a todas as empresas. Além disso, nós temos os nossos programas, a começar pelo PAS, Programa Acidente Zero. E o PAS tem um lema que é muito simples, né? E isso, com esse lema simples nós conseguimos levar essa informação até a base das nossas operações. E o lema é: se não for seguro, não faça e não deixe que outros façam. Ou seja, aquele colaborador, ele entende a importância da sua atividade e que ali naquele local ele deve procurar atuar de forma segura, evitando assim acidentes de trabalho e intercorrência, que ele, né, tanto para a sua integridade física quanto também para o patrimônio da companhia. Nós temos o programa Profissional Nota 10, o PN10. E o lema do PN10 também muito simples, de forma que ele possa permear toda a hierarquia da organização, a transformação da nossa empresa depende da sua gestão. E como que nós fazemos isso? Nós desdobramos todas as metas da companhia, de forma a que até mesmo os nossos operadores tenham consciência de qual é a atividade que eles devem desempenhar naquele dia, naquele mês, para que a companhia atinja suas metas, tanto no ponto de vista de produção, de vendas, nas questões financeiras, como também nas questões ligadas aí à sustentabilidade, com o consumo de água, consumo de óleo diesel, redução do consumo energético, né, o descarte correto dos materiais. Então, os nossos colaboradores todos têm uma visão muito clara dessas ações. E com isso, os nossos empregados passam também a ter o sentimento de dono, o sentimento de pertencerem, né, àquele ecossistema e sentindo-se donos também
daquela operação, daquela atividade, eles têm um zelo maior pelos bens da companhia, eles procuram trabalhar com seus equipamentos sempre regulados, porque eles entendem que se o equipamento está desregulado, aquilo causa um desequilíbrio, uma vez que o equipamento consome mais óleo diesel, com isso lança mais poluentes. Então, é muito importante que esses primeiros stakeholders da companhia, né, os nossos colaboradores, tenham isso muito claro. Nós temos também o nosso programa SER, que significa sustentabilidade, equilíbrio e respeito, e através do programa SER que nós disseminamos, né, que nós desdobramos todas as metas da companhia até a base das nossas operações, né? Em especial as metas de redução de consumo de óleo diesel, redução de recicláveis, enfim, são as ações que a gente mede as variáveis da área ambiental e com isso nós conseguimos também ter uma mensuração, né, de como nós estamos indo em cada um dos indicadores, consumo de água, consumo de óleo diesel, matriz energética, destinação a aterros ou reciclagem dos nossos bens descartados. Um outro ponto, né, que é muito importante dentro né, saindo agora da mineração Morro do Ipê e voltando para um conceito mais geral, a empresa que possui um bom ambiente de trabalho, ela possui funcionários mais engajados e produtivos. E nesse ambiente, ela também consegue que a comunidade apoie o empreendimento. Quando a empresa consegue reunir todas essas ações, a empresa consegue que os seus processos sejam muito mais fluidos, né? A comunidade, quando ela apoia a operação e a instalação de uma empresa, aquela empresa ela consegue trabalhar de uma forma muito mais tranquila, sem sobressaltos, evitando aí uma série de discussões judiciais que às vezes as pessoas, por desconhecimento ou por alguma outra agenda, elas ingressam em juízo questionando as operações da empresa, então a empresa acaba gastando muito tempo, dinheiro e perdendo o foco da sua operação para cuidar aí de uma série de ações judiciais que às vezes, né, se ela tivesse uma comunicação mais fluida e mais assertiva com a comunidade, mais próxima, mais humana, ela conseguiria evitar. E para nós hoje é muito claro, né, que a empresa que não estiver engajada com a agenda ESG, ou seja, a empresa que não tiver uma boa percepção da área ambiental, da área social e da área de governança, ela fatalmente está fadada a desaparecer. Isso porque, seja por pressão dos órgãos reguladores, pressão da comunidade ou pressão dos consumidores, né, dos bens dessa empresa, ela não vai conseguir permanecer no mercado mais. Então, a agenda ESG, ela tende, né, ela já vem ganhando força e essa força tende a aumentar, né, e as empresas elas tendem a cada vez mais estarem em compliance, né, estarem aderentes à agenda ESG. E a gente também diz uma coisa muito curiosa, aquelas empresas que não aprendem pelo amor, pelo engajamento voluntário, elas vão aprender pela dor de não ter aderido à agenda ESG, né, de não ter sido cuidadosa com as questões sociais ou de meio ambiente no momento adequado, no momento oportuno. Então, às vezes, vai ser vítima de uma ação civil pública ou de um levante da comunidade em contrário, um boicote dos fornecedores ou dos consumidores daquela empresa, que vão se negar a fazer negócio com ela em algum momento, né? E entrando também um pouquinho dentro do tema, né, da pós-graduação, proposta aqui pelo Instituto Minério, tem ganho relevância na agenda das empresas o profissional CSO. Nós temos o CEO, que é o presidente, o CFO, que é o financeiro, o COO, que é de operação, e nós temos também o CSO, que é o Chief Sustainability Officer. E qual que é a função, né, do CSO? Ele, mais do que ele fazer a gestão desses stakeholders, ele se engajar junto ao CEO e o CFO na agenda estratégica da companhia. Ou seja, hoje, o profissional que tem uma visão clara da pauta ESG e de como a empresa deve se engajar para
fazer cumprir essa agenda, ele tem cada vez um mercado maior, né, aberto à sua frente. Queria rapidamente também falar sobre uma matéria que está no site da Harvard Business Review. Eu recomendo, ela está aberta lá, e ela traz algumas coisas muito interessantes. Ela traz uma fala da Maria Luísa Paiva, que é a vice-presidente de sustentabilidade da Vale, que ela diz o seguinte: a função dela dentro da companhia é biodegradável. E o que ela quer dizer com biodegradável? Ela quer dizer o seguinte, que a função dela é inocular em todas as outras áreas a importância e a relevância da agenda ESG, para, em um momento em que todas as áreas já estiverem com a agenda ESG em seu DNA, o profissional ele não será mais necessário para fazer esse trabalho de inoculação, né, de sensibilização das pessoas para a agenda ESG. E é uma coisa interessante também, você vê os profissionais da agenda ESG cada vez participando mais e tendo mais espaço nos fóruns, junto ao CEO, junto ao CFO, no sentido de que os investidores querem saber qual é o seu compromisso real com aqueles stakeholders, qual é o seu compromisso real com a agenda ESG, como que você está fazendo a mensuração desses indicadores, ou seja, nós temos hoje profissionais de ESG em todas as áreas, não só na área de meio ambiente ou na área de responsabilidade social, mas permeando toda a organização, né? Nós temos aí advogados, nós temos profissionais da área financeira, administradores, contadores, que estão hoje se especializando nos temas de ESG de forma a poder fazer cumprir a agenda. Um outro caso interessante, eu vou citar também, que é aberto, a Laura Brooks, que é a Head de Sustentabilidade da Anglo American, ela falou o seguinte: olha, nos últimos 5 anos, o interesse dos investidores pela aderência da empresa, da companhia que eles estão fazendo o investimento à agenda ESG, multiplicou exponencialmente. Então, cada vez é mais importante que os profissionais de ESG tenham uma atuação de destaque, eles tenham uma atuação estratégica no desenvolvimento do negócio da companhia. E é muito, caminhando já para o final da minha apresentação, hoje é muito importante que o CEO, né, e o CSO tenham uma visão muito clara do objetivo de negócio, tenham um campo muito fértil para trabalhar e procurem métricas para poder medir e mensurar as ações daquela companhia, de forma a poder demonstrar que as ações daquela companhia estão aderentes, né, estão em compliance com a agenda ESG, estão provocando um impacto real e positivo para aqueles stakeholders com quem a empresa de mineração se relaciona. Era isso que eu queria trazer um pouco para vocês e fico à vontade aí para a parte de perguntas. Muito obrigado.